Nesse exato momento, dentro do nosso corpo, está rolando uma conversa super complexa, silenciosa e invisível. E não, ela não é feita de palavras. Ela é feita de eletricidade. Pois é, desde um pensamento super elaborado até o gesto mais simples de mexer um dedo, tudo é controlado por esse código elétrico. Vamos mergulhar de cabeça nesse universo para desvendar como o nosso corpo gera e usa essa energia para se comunicar. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar vendo os sinais elétricos que a gente até consegue medir, sabe? Tipo um eletrocardiograma. Depois, vamos dar um zoom gigantesco para achar a fonte de tudo isso lá na célula. Vamos conhecer um mensageiro, entender como a mensagem viaja, como ela passa de um para o outro e, no final, o que isso tudo tem a ver com a nossa própria consciência. Vai ser uma viagem e tanto. Então, para começar essa exploração, vamos dar uma olhada nas manifestações mais visíveis dessa comunicação toda. Os sinais elétricos que a medicina de hoje em dia já consegue literalmente enxergar e traduzir para a gente. De um lado, a gente tem o eletroencefalograma, o famoso EEG. Ele está ali capturando a verdadeira sinfonia elétrica que acontece no nosso cérebro. E do outro, o eletromiograma, o EMG, que está registrando os comandos elétricos que vão direto para os nossos músculos. São como se fossem dialetos diferentes, sabe? Mas que fazem parte da mesma e fascinante linguagem elétrica do corpo. E claro, não dá para esquecer do eletrocardiograma, o ECG. Ele fica de olho no ritmo elétrico super preciso que mantém o nosso coração batendo, bombeando vida pelo corpo a cada segundo. Todos esses gráficos, no fundo, são a prova que a gente consegue ver de uma rede elétrica interna que é super complexa e não para nunca. E isso tudo leva a gente para a grande pergunta. Tá, mas de onde vem essa eletricidade toda? Como é que uma estrutura biológica, feita de carne e osso, consegue criar e controlar correntes elétricas com essa precisão toda? Bom, a resposta para isso está numa escala muito, mas muito menor. Agora a gente vai dar um zoom poderoso lá no nível da célula para encontrar a origem de toda essa energia elétrica. O segredo todo está aqui, olha só, na membrana de cada uma das nossas células. Repara que existe uma separação bem organizada de partículas com carga, que a gente chama de íons. Do lado de fora tem mais carga positiva, do lado de dentro, mais carga negativa. Essa diferença de potencial elétrico basicamente transforma cada célula nossa numa bateria minúscula. É isso mesmo, uma pilha. E quem é que mantém essa bateria sempre carregada? Ah, esse é o grande herói da nossa história, a bomba de sódio-potássio. Pensa nela como uma proteína incrível que trabalha sem parar para garantir que essa separação de cargas, esse potencial elétrico, esteja sempre lá, prontinho para ser usado. Aqui a gente vê a bomba trabalhando a todo vapor. E olha, é um processo que gasta energia, viu? Ela fica o tempo todo jogando íons de sódio para fora da célula e trazendo íons de potássio para dentro. Ela basicamente luta contra a tendência natural deles de se espalharem por igual. É esse trabalho pesado e constante que cria a voltagem da nossa bateria celular. O processo todo é uma coreografia super precisa de 4 passos. Olha só, 3 íons de sódio entram na bomba por dentro. Aí vem a energia, que muda o formato da bomba e pronto, libera eles para fora. Logo em seguida, 2 íons de potássio se encaixam do lado de fora, a bomba volta à sua forma original e solta eles para dentro. Esse ciclo, que não para nunca, é simplesmente a base de toda a eletricidade do nosso corpo. Ok, com a bateria carregada, a gente precisa de alguém para usar essa energia toda e mandar as mensagens, certo? E é aí que entra em cena a célula mais famosa do sistema nervoso, o neurônio. Esse aqui é o nosso mensageiro. Os dendritos são tipo as antenas, sabe? Eles recebem os sinais, o corpo celular processa todas essas informações e o axônio é esse cabo longo que leva a mensagem para a próxima célula. É uma maquininha de comunicação com um design perfeito. E a mensagem em si, o que ela é? Ela tem um nome: potencial de ação. É um pulso elétrico super rápido, um disparo do tipo tudo ou nada que viaja pelo axônio. Dá para pensar nele como o bit de informação do nosso sistema nervoso, a unidade básica da comunicação. Beleza, agora a gente já sabe o que é a mensagem. Mas como é que ela viaja? Porque aqui, velocidade é essencial e a biologia, claro, encontrou um jeito genial de otimizar isso. Em alguns neurônios, o pulso elétrico vai viajando como se fosse uma onda, ativando cada pedacinho da membrana um depois do outro. Funciona, mas é um processo um pouco mais lento, que a gente chama de condução contínua. É como acender o pavio de uma bomba, sabe? Ele vai queimando de forma contínua. Mas agora, se prepara para a vice-versa.
Em outros neurônios, o axônio é coberto por uma camada que funciona como um isolante, chamada bainha de mielina. O sinal elétrico não precisa percorrer o caminho todo, ele literalmente salta de um espaço sem isolamento para o outro. Isso é a condução saltatória. É um salto. E a diferença, gente, é gritante. A condução contínua do pavio é metódica, mas é lenta. Já a condução saltatória é um salto absurdo em velocidade e em eficiência. É esse upgrade que permite, por exemplo, os nossos reflexos super rápidos e todo o processamento complexo que acontece no cérebro. Certo, o sinal viajou pelo axônio em altíssima velocidade. Chegou no final da linha. E agora, como é que ele passa para a próxima célula? Ele precisa atravessar uma pequena fronteira. E aqui a gente vê exatamente esse momento da passagem. O sinal elétrico chega no fim do neurônio e precisa se transformar para conseguir cruzar um espacinho até a célula seguinte. O pulso elétrico faz com que umas bolsinhas liberem mensageiros químicos, os famosos neurotransmissores, que atravessam essa fenda. Essa junção, esse ponto de encontro e comunicação é o que a gente chama de sinapse. É aqui que a mágica acontece de verdade, onde um sinal que era elétrico vira químico para depois, na célula seguinte, virar elétrico de novo. É a central de retransmissão fundamental da nossa rede neural. Bom, até agora a gente viu as peças separadas: a bateria, o mensageiro, a mensagem e a conexão. Agora, vamos juntar tudo isso e ver o quadro completo. A obra de arte inteira. Então, a grande sacada é essa. De um lado, a gente tem a sinapse, uma única conexão. Do outro, o cérebro humano, com trilhões dessas conexões. Toda a complexidade do nosso pensamento, das nossas emoções, da memória, tudo isso simplesmente nasce da atividade coordenada de todas essas sinapses individuais trabalhando juntas. É uma coisa até poética, se a gente parar para pensar. Cada ideia genial, cada lembrança boa, a sensação de felicidade, tudo isso, na sua essência mais pura, é uma sinfonia de íons se movendo, de potenciais de ação disparando e de neurotransmissores atravessando essas fendas minúsculas. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Se a essência da nossa mente, da nossa identidade, pode ser rastreada até esses padrões elétricos e químicos, o que isso realmente nos diz sobre a natureza de quem a gente é? É uma questão que junta biologia com filosofia, e a resposta? Bom, a resposta continua sendo uma das maiores e mais fascinantes buscas da ciência.